Eu sou a professora Camila Coupe, candidata à direção geral do Campus São Paulo. Hoje estou aqui com um colega meu de trabalho, o professor Marcelo Tavares. Nós vamos contar um pouquinho para vocês como a gente entende a transparência orçamentária e como ela vai se compor o cotidiano da minha gestão, caso eu seja eleita. Então, com vocês, professor Marcelo, pode se apresentar um pouquinho para nós? Conta um pouquinho da sua trajetória, de onde vêm esses estudos, quantos anos você está se dedicando a eles e por que a gente acha tão importante implementar essa visão de matriz orçamentária na nossa proposta. Bom, olá para todo mundo. Deixa eu dar um clique aqui em mim para o seu destaque. É, eu, a professora já se apresentou, eu sou formado em engenharia de computação. Lá no Campus São Paulo, o pessoal me conhece como Tavares. Eu tenho pesquisado transparência desde 2010, que inclusive é meu tema de mestrado. Transparência do orçamento público. E aqui no Campus São Paulo, eu estou tentando entender o que acontece com o nosso orçamento desde quando eu fui representante de subárea. E estamos completando 6, indo para 7 anos, estudando a matriz Conif, os dados, os gastos e descobrindo onde que essas informações estão. Marcelo, fala um pouquinho para nós o que é a matriz CONIF. Muitos professores, alunos têm dúvida quando a gente usa esse termo. Tá, eu vou fazer aqui uma apresentação, eu fiz uma separação de dados para gente e vou começar a apresentar isso para todos nós, aqui pelo Meet mesmo. Tem que ser uma janela individual e a janela é essa que começa com o estudo. Tá? Então, primeira coisa, deixa eu dar marcar como sendo destaque, melhorar um pouquinho o tamanho. Primeira coisa importante, tá? Eu fiz uma organização de tudo que eu tenho, que são esses arquivos, que eu vou deixar eles públicos, até porque eles são dados públicos, tem as fórmulas que eu usei, as pessoas podem estudar e, eventualmente, quem tiver dúvidas, eu posso dar as fontes de dados para elas entenderem de onde, como é que eu cheguei nesses lugares e como é que eu cheguei nesses números, tá? Então, nós temos aqui um arquivo, o primeiro arquivo que se chama CONIF Estudo 2017. O CONIF é o Conselho dos Institutos Federais. Ele é uma associação privada formada por membros normalmente dos institutos, principalmente reitores e outras pessoas, que faz uma conta de quanto cada curso ou cada matrícula tem que receber, precisa receber. Então eles inventaram um método que a gente conhecia como metodologia da matriz Conif, agora mudou porque virou uma portaria dentro do MEC, mas até 2022 era o Conif que fazia esse cálculo para dizer o seguinte, ó, determinado curso que tem mais laboratórios precisa receber tanto de dinheiro, outro curso que tem menos laboratórios precisa receber tanto de dinheiro. Né? Então, ao longo de tantas discussões que eles fizeram do tempo, chegaram a pesos, né, a um método que é número de, quantidade de matrículas e pesos de curso que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá? Então, eu Tá tenho bem. aqui vários estudos, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, que eu retirei deste portal aqui, ó. Este é o portal de dados abertos do Ministério da Educação e ele tem esses microdados de matrículas. Aqui eu estou mostrando para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, de 2022, que não faz parte do meu estudo porque eles liberaram agora em 2024. Então ainda não introduzi essa parte aqui, esses microdados de matrículas. Mas nós pegamos dos outros anos, né? Sempre pegando os microdados de matrícula, 2020, 2021, e não tem de antes de 2017. Fizemos esses estudos e entendemos o seguinte, né? Pegando aqui, no caso aqui já está filtrado por um dos nossos cursos, mas tem todos os cursos do Campo São Paulo. Na verdade, essa planilha da matriz Conif tem todas essas matrículas, microdados, é do país inteiro, mas eu já filtrei só os do Campo São Paulo.
Então aqui, por exemplo, na de 2020, tem todos os cursos, geografia, automação e etc. Cada linha dessa corresponde a um aluno, tá? E a gente pode ver aqui que tem os pesos do curso já, ó, peso do curso 2,5, peso do curso 1 e por aí vai. O subeixo, e este departamento aqui não existe nas matrizes Conif. Tá? Aqueles microdados não tem, nós que já colocamos a qual departamento pertencia o curso. Então, nós fizemos uma associação aqui entre sistemas elétricos é da Dell, gestão e produção industrial é da mecânica, e por aí vai. Feito isso, a gente tem uma porcentagem de contribuição que o curso dá para o orçamento. Tá? Então, neste ano de 2020, se a gente for ver o tanto de matrículas que tinha civil, tanto de matrículas que tinha humanidades, tanto de matrículas que tinha mecânica, e quanto de orçamento isso traz para o campo, a gente vê o seguinte, que a DCC equivaleu a 12,51%, a DEL 31%, o DIT 16,48%, e a gente fez isso para esses anos, tá? De 2017 a 2021. Eu vou já fechar, já mostrei de onde veio os dados, fizemos essa associação e aí a gente chega nesta planilha aqui. Lembra ali o 31% da Dell, 12,51 que eu acabei de falar, 16,38? Sim. Nós pegamos todos esses anos, estabelecemos uma média para saber qual foi a contribuição de cada departamento nesses anos, tá? Ao longo destes anos. Então a gente tem aqui uma média. Então, a Dell 29,33, a DHU 11,77. Então isso aqui é o quanto cada um dos 6 departamentos contribuiu com o orçamento. Tá? Importante falar que existe também um orçamento de EAD, mas nas nossas contas ele deu menos de 1%, então era um valor tão pequeno que não está considerado aqui, tá? Neste gráfico. Mas é só pegar os microdados, quem quiser saber o EAD, e olhar com mais, como posso dizer, com mais curiosidade mesmo, ver o detalhe do EAD, mas Né? ele deu menos de 1%, então eu tirei dessa conta, não precisava. O que a gente precisava entender mesmo é que os grandes contribuintes de orçamento são esses departamentos, tá? E aqui são as porcentagens médias de quanto eles estão contribuindo. Prosseguindo aqui, só para terminar, essa parte de orçamento, de CONIF, né? É importante a gente perceber o seguinte, ó, em média, tá aqui, ó, DCM contribui com 15,65% do orçamento. Só para mostrar que a matriz CONIF, que antes era um documento da entidade CONIF, virou essa portaria aqui, né? Em 25 de agosto de 2022. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte para gravação. Tá? Uhum. Institui a matriz de distribuição orçamentária. Então, essa portaria aqui diz como que o orçamento é criado e é calculado para cada instituição de ensino superior, que inclui aqui os institutos de tecnologia, né, de Minas, Rio de Janeiro, o Colégio Dom Pedro II e todos os outros. E aqui tem toda uma explicação de ciclo, o que que é um ciclo, que é o período que a gente chama de semestre, no caso, por exemplo, o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, ele tem 6 semestres, mas aqui eles chamam de ciclos, seriam 6 ciclos, né? Então tem todo aqui um cálculo de quando o aluno entra, quando o aluno sai, e aí, dependendo se ele sai no meio do semestre, então só paga meio semestre, não recebe o semestre em cheio. Então tem todo um método, uma metodologia. Eu quero dar destaque dentro dessa metodologia, né? A agropecuária ganha 50% a mais. Os pesos de curso, que aqui a gente tem que entender, né? Sim. Critérios utilizados como referência para pesos de curso, tá? Então tem que ser baseado, né, é baseado no número de laboratórios profissionalizantes previsto para cada curso técnico conforme
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de 2022. Uhum. Então, se o curso tem um laboratório é peso 1, se tem 2 laboratórios é peso 1,5, se tem 4 laboratórios ou mais é peso 2,5, se tem 3 é 2, e aí vai. Cursos FIC, sempre peso 1. Ensino básico, sempre peso 2, a gente não tem no Campus São Paulo. O que a gente tem no Campus São Paulo é os cursos médicos, os cursos técnicos integrados, a gente está vendo aqui, ó. Cursos integrados terão no mínimo 1,5, mas tem que usar o critério de referência. E o critério de referência é quantos laboratórios tem. Então, se um curso do integrado tiver 4 laboratórios ou mais, já é 2,5. Peso 2,5, sim. Tá. Proeja sempre 2,5. Tecnologias e bacharelados usa o critério de referência, aquele lá de cima, que é a quantidade de laboratórios. Licenciaturas, sempre 2,5, não importa que use só lousa. Licenciatura em letras, não tem laboratório só usa lousa? É 2,5. E está aqui, estrito sensu, 3,75. Então, sobre Conif, é isso que eu tinha para mostrar. Para as pessoas entenderem que a gente recebe o dinheiro mediante um cálculo. Não existe isso. Não é um método. Tavares, fala uma coisa para a gente, como que o professor e o aluno vão entender a importância desse peso na hora dele entender assim qual é a verba que o seu curso vai receber, né? Que o seu curso tem direito a receber. Então é 2,5, é por matrícula efetuada, seria isso? Uma coisa que eu sempre defendo é o seguinte: o estudante tem que entender, e todos nós temos que entender, é que o governo manda dinheiro para a formação do estudante, tá? Quando a gente fala nessa matriz de distribuição. E o estudante tem que receber esse dinheiro no lugar que ele estuda. Uhum. Tá? Isso se reflete um pouco pelo patrimônio que a gente recebe. Se a gente for ver aqui, eu estou com outra tela do lado, por isso que eu fico virando. A gente fez para entender, tentar entender um pouco do que está acontecendo, uma distribuição com relação ao quanto que a gente recebe de patrimônio. Eu peguei dados do Swap, né? Desde 2014, que foi a entrada, ano de entrada. Então, você pode ver um tablet positivo que entrou em 2014, alguma pessoa já passou por a mão de alguma pessoa e outra pessoa recebeu em 2019, tá? Este aqui é um recorte, tá meio pequenininho, mas eu vou ler para vocês, do dia 21 de setembro deste ano. Então, em 21 de setembro deste ano, eu baixei todos os dados de patrimônio do Swap, peguei esse setor responsável, associei esse setor às diretorias, né? Isso aqui eu Uhum. tive que fazer manualmente, porque o Swap não tem isso. Fiz um tratamento dessas duas tabelas. E aqui foi criado essa planilha, que é o número do patrimônio sem a descrição. Aqui no dado swaps tem a descrição, né, de tudo. A sub-área, a diretoria e o valor. E depois eu fiz uma tabela dinâmica para a gente entender quanto cada departamento recebeu em patrimônio ao longo dos tempos. Tá? De 2016, porque aparece 2016, começa em 2014, porque 2014 é o ano que entrou no departamento, entrou no campus, e 2016 é quando alguém recebeu esse patrimônio. Tá? Então, alguém recebeu esse patrimônio em 2016 e ele ainda está ativo, não foi dado abaixo, ele ainda existe, ele ainda está no departamento. Então, se a gente for ver, fazer uma comparação desses dados aqui, que é aquela média do CONIF, tá? A gente chamou de CONIF, mas é a distribuição orçamentária. Eu vou Dá para aumentar, aumentar um pouquinho essa tela, já Marcelo, vou, já vou fazer para a gente isso. ficar melhor? Sim, se a gente colocar aqui, vou colocar 200. Acho que agora tá bom. Ótimo, ótimo, ficou perfeito. Então, se a gente for ver aquilo lá, que seria o que o estudante trouxe de dinheiro, o que está acontecendo na prática, se a gente considerar, tem uma limitação esse estudo, né? Eu só estou vendo patrimônio, eu sei que existe consumo de energia elétrica, papel, outras coisas. A gente dá a impressão de que existem algumas desproporcionalidades nessa distribuição de dinheiro, né? Se a gente for ver
A DCC, ao longo do tempo, contribui com 15%. Mas de 2016 a 2024, eles foram recebendo 25% do orçamento. E aqui tem uma curiosidade, eu não sei se isso está indo para a sala de aula especificamente, porque eu tenho dois estudantes que estudaram, eles frequentaram as salas de aulas na DCC, eles disseram que não estava bem. Né? Igual, acho que todo o campus não está bem. Aqui na mecânica, 11%, né, que eles trazem de orçamento e eles foram recebendo patrimônios de 20%. O que eles foram recebendo ao longo do tempo. Pouquinho agora, bastante antes, ó, em 2019 teve um grande aporte na mecânica, assim que em 2016 teve um grande aporte na TCC, assim como em 2018 teve um grande aporte no DIT, que eu sei que são dois laboratórios de informática. Mas se a gente for olhar, não parece estar proporcional, né, a civil. A DCM ganhou um pouquinho mais do que contribui, digamos assim. A Dell perdeu, né, acho que em patrimônio, não sei se eles estão tendo mais orçamento por outros meios, por exemplo, sei lá, estão fazendo viagens ou estão gastando em papel, que eu acho improvável que eles estejam gastando em papel, nós estamos falando de muito dinheiro, né, da ordem de milhões. A Uhum. DHU tá aqui. A DHU contribuiu com 11%. E isso Quase 12, né? é quase 12, e a gente consegue entender isso porque os pesos, eles têm licenciaturas e o peso é 2,5, então vale. É sempre 2,5, não importa se o recurso é pequeno, mas olha o patrimônio que eles receberam aqui nesse cálculo, 2,9. Eu também acho muito improvável que eles estejam gastando tudo o restante em papel para chegar nos 16. E o DIT perdeu um pouquinho, né, a gente. Mas como eu estou falando, existem outros tipos de gastos no campus. Eu estou falando só da matriz Conif. Eu sei que existe um dinheiro específico para assistência estudantil. Existem Uhum. emendas parlamentares. E pode ter outras fontes de receitas que não são os cursos que movimentam todo o campus. Então, eu não sei se a DHU recebeu dinheiro de emenda, e mesmo assim, eu acho que dinheiro de emenda é uma conquista de alguém, que seja um professor. Mas o dinheiro que da matriz orçamentária deveria estar mais proporcional. Né? Então, isso aqui é só um indício de que precisa organizar diferente. Né, que é a proposta que a gente está fazendo e organizar o orçamento e unidades de negócio para as pessoas entenderem e não acontecer esse tipo de coisa. Né? Pelo menos não ficar muito distante, né? Eu não consigo imaginar. Pelo menos eu tô aqui desde 2015, eu nunca ouvi falar que chegou emenda parlamentar para DHU, né? Pode ter sido isso, mas eu realmente não conheço. Desconheço esse tipo de coisa, tá? É, Tudo bem sobre essas disparidades? O que você Sim. acha? Marcelo, então assim, como você consegue trazer uma sugestão, né, para a gente pensar como a gente pode trabalhar então com as unidades de negócio? Como que seria a sugestão, o cotidiano da escola para a gente trabalhar com a transparência através das unidades de negócio? Entender o seguinte, olha, a unidade de negócio não é uma coisa que eu estou inventando. Não é uma coisa que existe há muito tempo. Tem pessoas que preferem trabalhar com gestão orçamentária com centro de custos, centro de receitas, né? Eu entendo que muita coisa surge na academia e a gente que a academia não está usando, né? Nós não estamos usando o conhecimento que existe e nós que deveríamos estar usando aquilo que está no estado da arte, no estado da técnica, no estado da prática, da administração, e eu não vejo isso acontecer aqui. Por exemplo, um outro exemplo de que eu não vejo isso acontecer é quando a gente recebe aqui uma coisa que eu confesso que eu não fui atrás, mas é gritante para mim quando a gente vê aqui uma previsão orçamentária de março deste ano que tinha 800 mil reais de água, né, de água e esgoto, e eu que extraí dados do portal de transparência do governo federal para entender o que é o nosso orçamento. Então aqui a gente tem é, gastos de São Paulo desde 3 de janeiro de 2014 até 23 de fevereiro de 2024.
Então eu puxei lá do site usando um programa meu, a gente chama de script, lá do governo federal, não é de dentro do SWAP, não é de nenhum sistema do IFSP, é o sistema do governo federal. Fui lá, puxei todos os gastos e quis entender. Eu achei isso muito gritante, né? A gente tem uma previsão de 800 mil em água e gastar menos em energia elétrica, eu nunca vi isso. Gastar mais com água do que energia elétrica, nunca vi na casa de ninguém. Eu não consigo entender isso no campus porque as pessoas mal tomam banho no campus, né? Não são todos os alunos que tomam, alguns tomam, mas e alguns funcionários também. E aí, quando eu faço aqui um recorte, uma tabela dinâmica da Sabesp, dá 82 mil reais em 2023. Então a gente vê aqui, ó, 27 mil em 2014, 24 mil. Aqui teve um aumento, aqui teve uma redução que foi a pandemia, outra redução. E até esse dia aqui, 23 de fevereiro, a gente tinha gastado 5 mil com água. Então a gente precisa gerir de um jeito diferente que as unidades de negócio. Eu entendo, a ideia é que os cursos, como o dinheiro da matriz Conif vai para os cursos, né? Então que eles sejam unidades de negócio. Então cada um receberia o seu orçamento de acordo com aquela proporção que eu mostrei para vocês, a porcentagem. É o dinheiro de assistência estudantil. Quem vai decidir isso é a DSP, por exemplo. Eu acho que é ela que tem que intervir, talvez junto com os CAs e decidir, mas como o dinheiro da assistência estudantil vem de uma outra fonte de receita, então ele é uma unidade de negócio específica, né? Uhum. Emenda também. E cada curso, eu vou usar aqui um exemplo da DHU, porque a gente já sabe que teve essa questão, né? Vou colocar aqui um exemplo do que eu chamo de tarifação. Como é que os cursos vão pagar? Como é que essas unidades de negócios pagam? Né? O campus vai ter que cobrar uma coisa como se fosse um condomínio. A gente tem que pensar que os cursos são unidades, como se fossem apartamentos. Né? Eles que pagam o condomínio. Vem as receitas, o campus cobra esse condomínio. E, no caso de recursos compartilhados, como laboratórios, ou até mesmo no caso de sustentar determinados departamentos que contribuem com todo mundo, a gente pode fazer um rateio desse tipo aqui. Né? Eu vou chamar de tarifação porque esse é o termo que eu conheço. E eu já fiz bastante tarifação mais ligado à telefônica, à área de telefonia. Os números são hipotéticos, tá? Então, cada departamento, na nossa ideia, ele pode juntar as unidades de negócio de receita e ter uma receita completa. No caso, o DIT. O DIT tem o BSI, o técnico de desenvolvimento de sistemas, a pós-graduação em TI, o restaurante bar, o TADES e o TGT. Ele tem um orçamento que forma o DIT. E a DHU? Vamos supor, isso tem que ser tudo calculado, isso aqui é só hipotético, que ela gaste 15% da sua força de trabalho na DCC, 15% na DCM, por aí vai, 18% no DIT e tudo mais. Se a DHU precisa de um computador novo, e eu sei que precisa, mas precisa de dois no mínimo, talvez quatro, tem que ratear esses departamentos. Por quê? Se eles estão dando 18% da força de trabalho deles estão no DIT, quer dizer, para os nossos alunos e os nossos alunos que recebem o dinheiro da matrícula, então a gente tem que dar condições para que esses professores façam os seus planejamentos, os seus planos de aula e o seu planejamento para o nosso curso. Tá? Isso é uma ideia. E a gente pode fazer outros esquemas de tarifação, por exemplo, água, eu acho que tem que ser um para um, né? Água, secretaria tem que ser um para um, porque não é porque um aluno tem um curso de 2,5 que ele vai na fila da secretaria 2 vezes e meia. Ele vai ser atendido tanto quanto um aluno de um curso de peso um. Então a gente pode usar esse tipo de recurso, esse tipo de metodologia de tarifação. A gente pode dividir um para um e também acho que em algumas coisas a gente pode usar os próprios pesos da Conif. Né? Por exemplo, energia elétrica. Neste momento, eu acho que a gente usaria aquela matriz de referência. O curso tem laboratório, então paga 2,5. O curso Dois. não tem laboratório, por exemplo, licenciatura em letras.
Eles recebem 2,5, mas eles não têm laboratório, então eles não estão consumindo energia elétrica de laboratório. Pagaria um. Pagaria um. Essa é a ideia geral, né? Eu acho que a Muito. gente tem muito que organizar e os métodos têm que ser transparentes, tem que criar as unidades de negócio, o jeito de distribuir dinheiro e as unidades de negócios que consomem, como água, luz, DSP, essas coisas, a gente vai discutindo caso a caso e dá para resolver tudo isso com planilha eletrônica. Não precisa de computador, de um sistema, nada disso. Até porque o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai fazer conta de soma, subtração, divisão e porcentagem e multiplicação no máximo. Com 4 operações a gente consegue distribuir todos os recursos do campus, né, num sistema de unidades de negócio e tarifação. Muito bem, Marcelo. Você quer trazer mais algum outro dado para a gente? Eu acredito Hum, que tenha ficado mais claro para alguns questionamentos que eu recebi, né, durante a semana, quando a gente traz a proposta de uma transparência orçamentária de uma maneira clara, dividida, colaborativa, né, onde a comunidade tem opinião, porque a nossa ideia é realmente que cada um dos departamentos, né, junto com seus colegiados de curso, estabeleça aonde vai aplicar a verba, o seu orçamento, né? E sim, qual a melhor com forma de estar centros sendo acadêmicos usado para atender às também, necessidades dos seus alunos. sim, Né? Essa é a nossa proposta. Né? Eu vou passar para o Marcelo a palavra. Acredito que a gente agora consegue abrir para novos diálogos com a comunidade a partir desse vídeo. E estamos abertos, né, Marcelo, para explicar para as pessoas, tirar sim, dúvida, aceitamos também sugestões, novas ideias, né, forma de a gente contribuir cada vez melhor para a divisão orçamentária da nossa escola ficar clara, transparente, né, e que todos entendam, né, sim, aonde sim. está sendo usada a verba. É, você vê, a gente tinha um plano de 15 minutos, mas não dá. O problema é complexo mesmo, tem muita coisa para falar. Mas assim, eu acredito muito em documentos vivos, transparentes online. Eu acho que tudo isso tem que estar numa nuvem, tá? Numa planilha que todo mundo vai vendo acontecendo dia a dia e sendo registrado, né? As contribuições de todo mundo, o método, tudo isso dá para fazer, né, hoje em dia com as tecnologias, para as pessoas acompanharem também, fiscalizar em tempo real, digamos assim, né? Foi feito um gasto, foi decidido alguma coisa, aparece lá na planilha e quem quiser ficar visitando a planilha todo dia, visita e vê o que está acontecendo. Já distribuído bonitinho nas unidades de negócio, quem recebeu tanto e tudo mais. A gente tem bastante tecnologia para aplicar e ela está aí fácil. Como eu disse, as operações são simples e dá para envolver todo mundo, que todo mundo vai entender de forma, como a gente diz, né? É um desejo assim, eu que estou aí na luta pela transparência de dados inteligível. Essa é uma Uhum. grande luta em todos os países, não é um problema do Brasil, não. Todos os países têm essa dificuldade de fazer as contas públicas serem inteligíveis para a população. Tá ótimo, muito obrigada, Marcelo, Eu que agradeço pela colaboração. e até a próxima. Até a próxima. E, pessoal, continua seguindo a gente. Então, para ver as nossas propostas, né, específicas, essa pelo YouTube, outras no Instagram, Camila Coupe, conto com vocês. Dia 16, hein? Muito Tchau! obrigado. Tchau.